O que são testes unitários e como que eles podem ajudar a aumentar a qualidade do meu software, da minha aplicação que eu estou construindo. E além disso, como que a gente pode implementar em JavaScript, utilizando o Jest. Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno. Nesse vídeo a gente vai cobrir um pouco aí sobre testes unitários em JavaScript e qual a vantagem que ele traz para o nosso software em questão de qualidade. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai escrever aqui um pouquinho de Unit Testing, ou teste unitário. A gente vai saber o que ele é, como que a gente pode fazer com o Jest, e além disso, quando e como usar. Tá? Então, que tipo de testes a gente vai criar e como que a gente pode utilizar. E além disso, como que a gente isola ainda mais o teste com mock. Tá? Tudo isso no vídeo de hoje. Tá? Então, o que é bastante interessante aqui, eu já criei uma pasta testes unitários e tem um arquivo aqui, .pretterrc, só para formatar o meu código bonitinho, sem ponto e vírgula e com aspas simples. Outro detalhe importante, npm init -y aqui no terminal, para eu criar meu projeto com JavaScript, e npm install --save dev jest. Então vou colocar aqui o Jest, que ele é um framework para a gente... É um framework que cobre aí Test Runner, então ele roda o nosso teste para a gente. Ele tem uma Assertion Library, então ele compara os valores para a gente. Ele tem utilitários para mocar a função, então para a gente criar uma função falsa. Então ele é bastante completo. Ele é um framework bem interessante aí para testes em JavaScript, e ele faz tudo que a gente precisaria pegar várias ferramentas separadas para fazer no passado, como Mocha, Chai e assim por diante. Então, a gente já consegue resolver tudo nele aqui. Bom, preparado aqui, pra gente começar, tem só mais um detalhezinho no setup. A gente vai trocar aqui nos scripts de teste, a gente vai colocar simplesmente Jest, só isso, tá? Então, para rodar o Jest, npm install --save dev Jest, e colocar o Jest aqui no teste. Legal. O que é um teste unitário? Tá? Ele é um teste, ou é um teste automatizado nesse caso aqui, que testa uma unidade de código. E pode parecer super simples. Você vai testar uma unidade de código. O que isso significa na prática? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um arquivo mycode.js e eu vou fazer o seguinte, o mais clássico, né? Então uma função que soma dois números e ela retorna aqui A mais B. Então, essa função ela é uma unidade. Então, um teste automatizado de unidade, ele vai testar essa unidade de código. Tá? Então, ele testa uma menor unidade de código. Né? Então, você pode testar uma função, um método e assim por diante. E o que é legal? O grande detalhe do teste unitário é, a gente tem que manter ele unitário. Esse é o mindset que a gente tem que manter aqui quando a gente está fazendo um teste unitário. Então, se ele usa alguma outra coisa externa aqui, a gente tem que manter a mentalidade que eu preciso testar o código que está aqui dentro, não alguma coisa que ele usa que está fora. Já que a gente vai chegar num exemplo que vai fazer mais sentido. Mas, de certa forma, a gente poderia, inclusive, utilizar um console log para testar. Então, se eu somar 1 com 2 e rodar aqui, eu consigo saber 3, ok, meu código está funcionando. Essa é a forma informal, né, inclusive muitas vezes é legal você fazer isso aqui só para testar um valor, etc. Até antes de você escrever um teste, você está testando alguma coisa, eu uso bastante essa forma aqui para testar. Mas ele não é tão formalizado como um caso de teste, você não sabe o que isso significa e assim por diante. Então, como que a gente poderia deixar isso um pouquinho mais formalizado no teste? E aí que vem realmente as ferramentas de teste, e a gente começa a criar uma estrutura para testar a nossa aplicação. E aí uma coisa que é bem legal, qual que é a vantagem de eu testar a unidade de código? Então por que a gente testa a unidade? Porque, olha, imagina o seguinte, imagina que o teu software ele é formado, estou chutando, tá? Por 100 funções. Você concorda comigo que se a gente conseguiu testar 95 funções, a gente já está quase com 100% de qualidade garantida, entre aspas?
Então, assim, e se a gente conseguir 100, a gente vai ter 100%, não 100% garantido, porque sempre pode dar um problema, mas a gente cobriu as partes menores, as partes maiores vão estar cobertas. Então, isso é muito legal. Então, a partir do momento que você cobre partes menores, a parte maior que usa essas partes menores também vai aumentar a qualidade dessas partes maiores. Então, por isso que é legal o teste unitário. Bom, vamos fazer aqui com Jest. Então, tenho aqui minha função sum, que é clássica para todo teste unitário. Vou exportar ela aqui. Então, model.exports, sum. E calma que a gente vai chegar no exemplo mais complexo um pouquinho. Então, beleza, tem a minha função, ela é utilizada dentro do meu sistema. Quero testar ela para saber se ela está somando os números corretamente. O que eu vou fazer? mycode.test.js. Uma coisa que é bem legal, o Jest ele já percebe, se você colocar ponto .test, ele sabe que é um teste. Se você colocar ponto .spec, ele sabe também. E se você colocar numa pasta _ testes, _, ele também sabe que é um teste. Nesse caso, por que eu gosto bastante de deixar com o mesmo nome do módulo que eu estou testando, do arquivo que eu estou testando? Porque fica bem próximo, né? Então a implementação fica bem próxima do meu teste. Então é bem fácil você ir e voltar nele, né? Então fica bem legal. E um outro detalhe, como que eu faço o Jest rodar os meus testes? Eu posso rodar com npm t, ele já vai rodar aquele script de testes, npm test também, e npm run test vai fazer a mesma coisa. Ele está dando um erro aqui porque meu arquivo de teste está vazio. Então ele não tem nada. Fala, olha, como é que você quer que eu rode um teste se você não tem nada aí dentro? Então a gente pode falar, fazer o seguinte, it sends two numbers. Então vamos supor que eu quero testar se a minha função sum ela soma de verdade. Se eu rodar, eu não fiz nada aqui dentro, né? Eu só criei um caso de teste que tem uma arrow function aqui dentro. Esse it, ele é do Jest, tá? Então ele vem do Jest aí. Se eu rodar aqui novamente, a gente vai ver que ele vai ficar tudo verde agora, ele está passando todos os testes automatizados. E ele mostrou, olha, ele deveria somar dois números, está somando. Nesse caso aqui, obviamente ele não está somando porque ele não está fazendo nada, ele só está descrevendo o teste. Então o que a gente precisa fazer? Eu preciso importar a minha função sum para que eu consiga testá-la. Então percebam aqui que agora a gente está separando. Antes a gente fazia um console log lá para testar, e agora a gente está separando um pouquinho aqui. Como que eu vou testar? Quando a gente tem uma função, a gente cria uma expectativa sobre ela. Então, que expectativa que eu tenho sobre essa função? Várias vezes aqui o VS Code vai tentar ficar adicionando umas coisas, você dá um Ctrl Z e para. Então o que a gente quer fazer? A gente quer criar um expect para checar se essa soma, então expect sum de 1 com 2. Essa expectativa vai ser o quê? Então a minha expectativa tem que ser alguma coisa, 4, por exemplo. E aí se eu rodar novamente, olha que legal, meu teste falhou. Então o que ele está falando para mim aqui? Você esperava que esse valor, né, o valor de sum, fosse 4, que está aqui. Então você esperava 4, mas a gente recebeu 3. Tem alguma coisa errada? Esse é o detalhe do teste, ele vai te falar que alguma coisa deu errado. Nesse caso, a gente falhou de propósito, porque é sempre legal você falhar o teste primeiro e depois fazer ele passar, para você saber que inclusive o teste está funcionando. Tá? Então é uma prática interessante fazer isso. Então vou colocar 3 aqui e vamos rodar novamente. E olha lá, agora sim, ele está passando bonitinho. Bom, outro detalhe que a gente pode fazer aqui, a gente colocou no MyCode duas funções, a gente vai colocar mais uma função, aliás, mas se a gente fosse testar cenários diferentes, seria legal a gente organizar um pouquinho mais. Então eu posso usar o describe para fazer isso. Então, math functions, por exemplo, e colocar ela aqui, ó, dentro de uma arrow function. Opa, não formatou aqui do jeito que deveria. E aí, se eu rodar novamente, ó, a gente vai perceber que o teste agora ficou organizadinho, ó, math functions, e eu tenho aqui dentro o meu somatório de dois números. Outra coisa que é legal,
a gente consegue fazer algumas coisas bacanas. Então, before all, por exemplo. Então, antes de todos os testes, eu posso fazer alguma coisa. Então, assim, o describe ele consegue agrupar isso pra gente. Então, antes de cada caso de teste, eu posso rodar algum código acessório aqui para me ajudar a organizar os testes. Ó. Então, ele rodou, before all. Então, e a gente pode ainda fazer um before each. Então, o before all é antes de todos esses caras que eu colocar dentro do meu teste. Então vamos supor que eu tivesse 2 casos de teste aqui. Eu consigo rodar alguma coisa antes dos 2. E o before each a gente faz antes de cada um. Então se eu precisar preparar o terreno aqui, eu consigo fazer. Então aqui, vamos ver. Ele deverá rodar 3 vezes esses caras. Então olha só. Before all, depois before each, depois before each. Então before all, ele vai rodar antes de todo mundo, dentro do describe. Before each, ele vai rodar antes de cada um desses. E obviamente a gente tem um after também. After all, se eu quiser. Então depois que acabar todos os... Deixa eu só tirar um import ali, que a gente não precisa. Depois que acabar todos os testes, a gente pode fazer alguma coisa. E after each, a gente pode também fazer alguma coisa. Então, after each. Então reparem que agora vai sair bastante console log aqui, ó, na hora que eu rodar. Então olha que legal. Before all, before each, after each, before each, after all. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo, nesses caras aqui, setar o terreno, vamos dizer assim. Tá? Setar o terreno e depois limpar o terreno do teste. A gente vai ver já já que a gente vai mocar. A gente não vai mocar usando aqui, mas eu poderia usar isso para fazer essa preparação do terreno. Não é teste unitário, mas vamos supor que a gente está pensando aqui em fazer um teste de integração ou um teste end-to-end e você precisa limpar o banco de dados ou deixar o banco de dados no estado que você conhece. Você pode utilizar o before all para fazer isso. Tá? Então é bem legal. Eu vou apagar ele aqui, só para ele ficar um pouco mais limpo, mas é uma possibilidade. E a gente consegue inclusive aninhar describes. Então eu consigo fazer inclusive aquele controle que a gente fez de before each, etc. A gente consegue fazer inclusive aninhado, ele funciona super bem. Então olha que legal. A gente consegue organizar ele com describes. Bacana. Bom, até aqui tranquilo, até aqui é o que normalmente a gente vê em todo lugar. Beleza, você vai testar uma função e é isso que você vai fazer e tal. Entendemos aqui como que a gente pode fazer com o Jest, tá? Bacana. Então a gente já sabe o que é, a gente entendeu como que a gente faz com o Jest. E como que a gente isola o teste um pouquinho mais? Então imagine o seguinte, e essa é uma função que eu criei há pouco tempo no projeto meu, aqui da minha empresa, que a gente precisava saber o valor de alguma coisa em 1 hora. Então daqui 1 hora, qual é o timestamp que eu vou ter? Então, por exemplo, ó, qual que era a ideia? Const now, date.now. E aí eu vou fazer o seguinte, const 1 hour em milli, que é igual a 1 hora vezes 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Cada segundo tem 1000 milissegundos. Então, esse é o valor de 1 hora em milissegundos. E aí eu retornava now mais 1 hour em milli. Essa é uma função mais ou menos que eu fiz no projeto que a gente tem aqui na empresa. Mais ou menos porque, obviamente, ela tinha mais coisas um pouquinho. Mas reparem que agora a gente tem um código aqui que a gente não tem muito controle. E olha só o problema. Console.log in 1 hour. E eu vou rodar novamente aqui o meu código. Opa!
Então repare o seguinte, sai um valor aqui e cada hora que eu rodar, ó, ele vai sair um valor diferente. Qual que é o grande problema disso? Uma das características que a gente tem que ter obrigatoriamente nos nossos testes é que eles, mesmo que a gente rode 1 milhão de vezes, a gente tem que ter o mesmo resultado. Mesmo que esse valor aqui varie, a minha expectativa sobre esse código, igual está aqui, ela tem que ser a mesma, né? Ou ser um valor coerente. E qual que é o problema? A gente está dependendo do ambiente para saber qual é a hora, para que a gente consiga saber se o nosso código está certo ou não. E quando a gente faz isso, de certa forma, a gente está deixando de deixar o teste unitário. Porque qual que é a ideia dessa função aqui? É a gente testar, se a gente conseguisse dar um highlight, seria o seguinte, ó, eu tenho que testar isso aqui, testar isso, aqui pegou o date now, então não vou testar o date now, mas todo o resto da função. Então, o que seria o mundo ideal seria o seguinte, olha, eu vou falar que now é 10, e aí sim, reparem que eu só tenho o código da minha função aqui dentro. Então a nossa missão no teste unitário é garantir que a gente está testando a unidade, e não qualquer outra coisa correlacionada. Então, no caso aqui do DateNow, quem vai testar o DateNow é o teste unitário do DateNow. Não é a gente. Não é a nossa missão aqui, o nosso objetivo aqui dentro do nosso software testar o DateNow. Tá? E isso vale para qualquer dependência. Então, você tem que restringir esse teste para coisas que estão dentro da sua função. E aí, como que a gente faz isso? Tá? Eu vou mostrar uma das formas aqui só, tá? Que é utilizando no date, mas a gente tem outras formas de fazer para outros tipos de dependência. Então vamos agora para dentro do nosso teste para a gente ver como que a gente pode fazer. Então vou criar aqui um outro describe, inclusive bem preguiçosamente, eu vou copiar e colar. Vou tirar aqui um dos describes, porque está muito verboso. Deixa eu organizar aqui também, eu vou tirar daqui também, ó. Só para a gente deixar mais organizadinho. Então, olha só. Aqui vai ser um time functions. Obviamente, está todo mundo no mesmo arquivo. No mundo real, a gente vai separar isso aqui em mais arquivos, está tudo bem. O grande detalhe é it returns the timestamp for 1 hour ahead. Tá? Então, a nossa missão aqui do in 1 hour é saber qual é o timestamp daqui a 1 hora. Então, olha lá, o que a gente pode fazer? Vamos pensar aqui um pouquinho. In 1 hour. E vamos ver o que acontece. Opa, npmt. Então, olha lá. Ele falou, pô, não dá para fazer isso, né? Mas aí você pensou, você lembrou o que a gente acabou de fazer. O Túlio fez falhar primeiro. Então, fizemos falhar, vamos fazer passar agora. Opa, já mudou de novo a hora. Então, assim, a gente não vai ter nunca isso estabilizado. Então, como que a gente pode fazer para que esse código aqui funcione? Então, lembra lá que teste unitário, a gente tem que restringir ao código que está na unidade. Tá? Então, isso é bastante importante. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente isola esse cara aqui? Então, concordam que para eu isolar, eu preciso tirar esse DateNow daqui. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente tem uma forma que é bem interessante, que é a seguinte. E se eu pegar esse DateNow e falasse que ele é uma função que retorna 0, por exemplo? Vamos ver o que acontece? Olha só que interessante. Ó. Ele esperava esse número gigante, mas agora ele está retornando esse número 36 com um monte de zero. Se a gente for olhar aqui, a gente vai ver que é 60 vezes 60, 3.600 vezes 1.000, tá? Então, 3.600.000, que é o valor de 1 hora em milissegundos. Então quer dizer que a gente congelou o valor? Vamos rodar novamente? A gente congelou o valor. Então reparem que agora eu estou fazendo isso, ó. Esse cara é 0, tá por baixo dos panos, mas eu não mudei meu código. Então agora eu consigo testar esse meu código, porque ele tem que ser 3.600.000. E olha lá que legal. Testou, funcionou.
Bom, e aí tem um detalhezinho. Bom, se eu fizer isso daqui, a partir de agora, todo mundo que chamar global.date.now, em qualquer lugar do código, vai ter esse valor aqui substituído. Então o ideal é o seguinte, a gente trocar um pouco antes de usar e voltar ao normal um pouco depois. Como que a gente pode fazer isso? Posso fazer o seguinte, realDate é igual a date.bind global.date. O que eu estou fazendo aqui? O date.bind ele cria uma nova instância, uma nova função do que eu passar aqui, né? Nesse caso, que é o date aqui. Então ele vai criar uma nova função baseada em date. E quando eu dou um bind, eu passo qual o valor atual do this, né? Então, qual o objeto de referência para as variáveis que já existem lá dentro que ele vai utilizar. Nesse caso, o global.date, que é o cara que está por padrão aqui no ambiente do Node. E aí eu posso normalmente modificar o global.date.now. E aí o que eu vou fazer? Depois que eu terminei de resolver os meus testes aqui, eu posso fazer um global.date é igual a realDate. Então eu vou retornar o global.date igualzinho ele era antes. Então eu congelo ele temporariamente para conseguir fazer o meu teste. Vamos rodar novamente aqui, ó. Ele vai estar rodando. E aí o que é legal? Console.log, date.now. Vamos ver se a gente não estragou o date. Opa. Estragamos o date. Então olha só, a gente só cometeu um detalhezinho aqui errado, que é o seguinte. A gente não precisa necessariamente criar o objeto inteiro date de novo. A gente pode fazer um realDateNow. Então só fazer um now novo. E aí a gente continua passando o escopo do this para ele, né, que vai ser o global.date. A gente faz aqui o global now, uma nova função, e depois eu só retorno para o now aqui, ó, o realDateNow. E aí sim a gente vai ter somente esse objeto refeito, ó. Beleza. Tá, então, só uma correçãozinha aqui, né, faltou o now, e a gente devolve para o now. Bom, outra coisa que a gente pode fazer, se a gente quiser usar o jest para fazer essa função, eu posso usar o jest.function, que ele tem várias funções, aqui é só uma delas, então a gente consegue controlar, se eu chamar a primeira vez é x, se eu chamar a segunda é y, assim por diante. Então, jest.function é uma das maneiras que a gente tem de fazer esse mock de função, né? Então, de você criar essas funções mais falsas para você testar no seu código. Mas olha só que interessante. Com esse mecanismo aqui, a gente conseguiu isolar somente o código que pertence de verdade a essa função. Então a gente deixou realmente o código de uma maneira bastante unitária, né? Então a gente está confiando realmente no código unitário aqui. Obviamente, em algumas situações, você precisa fazer isso? Não necessariamente, tá? Então, por exemplo, se eu for utilizar alguma função de matemático, né? Então, math.sale, math.floor e assim por diante, não necessariamente você vai precisar fazer isso, mas no caso do date, tá? E na verdade essas funções fazem parte do core da linguagem, não necessariamente você precisa fazer isso, mas no caso do date, como ele muda o resultado da função, é importante que a gente controle ele um pouquinho mais. E, obviamente, isso aqui vale para todo o restante. Então, se eu tenho dependência de banco de dados, etc., eu tenho que fazer esse controle também para segurar e para deixar fixo, para que a única coisa que varie dentro do meu teste seja o meu código, né? Então, a ideia do teste unitário é que se tiver um bug, se explodir alguma coisa, o bug está na tua unidade, tá na tua função. Isso é bastante importante. Então, a gente conseguiu ver aqui como que a gente isola. Quando que a gente usa teste unitário? Ou como usar? Quando a gente usa? Toda vez que for possível, é legal usar, porque você aumenta a qualidade do seu software como um todo. Então lembra que se a gente garante a qualidade das partes, a gente aumenta a qualidade do todo. A gente não garante que o todo vai ter uma extrema qualidade, mas a gente aumenta a qualidade do todo. Como que a gente vai utilizar? Uma coisa que sempre eu recomendo, inclusive onde eu trabalho no exterior, eu sempre recomendei lá, quando você não está acostumado com fazer testes e etc., qual que é a recomendação
que eu te dou. Escreve primeiro o seu código, tá? Então, fica confortável com o seu código, faça ele ali funcionar primeiro, etc. E depois adicione o teste, tá? Por quê? E inclusive é isso que a gente usa dentro do Full Stack Master, tá? Porque senão vai ser muita coisa nova ao mesmo tempo. Então você está escrevendo o seu código, que é uma solução de um problema, então o seu esforço cognitivo já está ali para você conseguir resolver o problema, então já está fora do seu limite, entre aspas, né, do seu conforto. E aí, se você começa a não estar acostumado a escrever testes e começa a querer colocar testes juntos, o que vai acontecer? Você tem duas coisas novas acontecendo, e aí você não sabe se está controlando direito o teste, você começa a ficar um pouco confuso. Então, o que eu recomendo? Como que você usa? Quando você começa a usar, resolve primeiro o problema que você tem que resolver, depois você vai começar a colocar testes ali. Você vai aprender muito sobre esse controle do isolamento. Então, você vai ter que usar, em algumas situações, injeção de dependência, em algumas situações você vai ter que fazer um mock, igual a gente fez aqui. Então, você vai começar a surgir esses detalhes, que com o tempo, o software que você vai criar, as funções, enfim, as abstrações que você for criar ali, você vai começar a pensar mais em um código testável. Então você já não vai mais deixar tão vinculado, tão acoplado o teu código. Então você vai naturalmente começar a pensar mais em ter uma injeção de dependência, algo nesse sentido, para que você consiga testar mais fácil. E isso vem naturalmente. E aí depois que testes ficar confortável para você, fica mais fácil fazer ao mesmo tempo. Tá? Então, isso evita bastante frustrações ou a gente ter testes que não signifiquem nada. Tá? Então, muito problemático, né? É a gente ter um teste que às vezes não está testando direito, porque simplesmente foi feito para cumprir tabela. Então é legal a gente pensar sobre isso. Outro detalhe que é importante: mantenha o teste flat. Então, assim, o que é legal do teste aqui? A gente sabe o que está acontecendo. Então, linha após linha, a gente sabe o que está acontecendo. Se a gente começa a ter muita condicional, a gente querer criar algumas abstrações para resolver alguns problemas, pode ser que não seja um caminho interessante. Então, por exemplo, vou criar uma abstração para representar o meu banco de dados, assim eu posso mockar ele. E aí você vai querer fazer um mock, inclusive, das queries que você está executando e tal. E vai chegando num ponto que começa a ficar tão complexo a abstração do seu utilitário de testes, que ele vai precisar de teste também. Então, eu recomendo sempre deixa mais flat, simplifica mais os seus testes. Então não cria essas abstrações, tá? Existem outras maneiras que você pode fazer para testar esse tipo de situação. Então, no caso desse, você pode... já existem ferramentas que mocam um banco, ou inclusive você tem que olhar se você não está mocando demais. Então controla um pouquinho melhor isso. Talvez você está mocando ou indo num teste onde você não precisa, né? Então é bem interessante isso. Que, por exemplo, né, se você fosse fazer um detalhe nesse sentido, o que você precisa, na verdade, é mocar o seu driver do banco de dados, né? Então, quando você chama um MySQL.query para rodar uma query, por exemplo, você tem que mocar o MySQL.query, não mocar essa interface e saber se a query está retornando ou não. Fica muito complexo. Tá? Então, mantenha sempre os seus testes o mais flat possível e sem condicionais, sem muita abstração aqui, porque caso contrário, começa a entrar numa situação de você ter que ter testes para os testes, e aí o adequado seria você extrair isso para uma outra lib, testar ele lá unitariamente e depois importar para cá. Então começa a adicionar uma complexidade que talvez você não precise. E um outro ponto bastante importante, então além de você manter ele flat, ele tem que ser reproduzível, né? Então você tem que rodar esses testes 1 milhão de vezes, ele tem que retornar ao mesmo estado, então ele tem que ser reproduzível e inclusive determinístico, então você tem que saber o resultado dele. Então se o código está certo, o resultado do teste tem que estar certo. Bom, pessoal, aqui foi um overview, né, então, de como que a gente pode utilizar aqui testes, tá? Então, uma coisa que é bem legal, a gente explora bastante isso dentro do Full Stack Master, tá? Então, a gente faz teste unitário, teste de integração, teste end-to-end, são vários níveis de teste que a gente pode explorar, mas esse é o mais básico, o mais simples, onde a gente testa a unidade. Tá? Então, inclusive é um dos mais fáceis de começar, porque você consegue começar a colocar algumas funções para serem testadas unitariamente, que já vai aumentar bastante a qualidade do seu código. Então, dá para fazer bem tranquilo aí.
E se você quiser saber mais sobre o Full Stack Master, tem um link na descrição, tem um link no primeiro comentário aqui também do vídeo, tá? A gente explora bastante esse cenário lá no Full Stack Master também. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo. Valeu!